Já alguma vez abriu a despensa, à procura de uma refeição rápida e fácil, e pensou que a comida enlatada era a salvação? É prático, dura muito tempo e parece uma solução inofensiva. Mas, e se eu lhe dissesse que algumas dessas latas, que parecem tão inocentes na sua prateleira, podem estar silenciosamente a sabotar a sua saúde, a aumentar a sua tensão arterial, a roubar-lhe a energia, a contribuir para aquela dor nas articulações que não o larga? É uma realidade frustrante, não é? Tentamos fazer o nosso melhor, mas o mundo moderno está cheio de armadilhas. As mesmas coisas que compramos por conveniência podem estar a causar-nos mal. Esse cansaço que sente à meio da tarde, essa sensação de inchaço. Já pensou que pode estar diretamente ligado ao conteúdo dessas latas? O segredo não é desistir da conveniência por completo. O segredo é saber distinguir os seus aliados dos seus inimigos. Neste vídeo, vamos desvendar este mistério. Vou partilhar consigo os 5 piores alimentos enlatados que deve evitar a todo o custo. E mais importante ainda, os 5 melhores que podem verdadeiramente transformar a sua saúde, dando-lhe mais energia e protegendo o seu corpo. E fique comigo até ao final, porque o último alimento da nossa lista de bons é algo que muitos de nós ignoramos, mas que pode fazer uma diferença gigante na saúde do seu coração. Vai ficar surpreendido. Vamos começar a nossa viagem pelos corredores do supermercado, parando precisamente na secção dos enlatados. O primeiro produto que precisamos de analisar é um que muitos de nós conhecemos desde a infância, talvez até com alguma nostalgia, mas que a nossa saúde de agora nos pede para reconsiderar seriamente. Falo das salsichas enlatadas. Sim, aquelas salsichas tipo Frankfurt, que vêm numa lata mergulhadas numa salmoura. Parecem uma solução rápida para um lanche ou uma refeição leve. Mas a verdade é que são uma das piores escolhas que pode fazer. O principal problema é a quantidade astronômica de sódio que contém. Aquele líquido em que vêm conservadas é basicamente água com sal. E as próprias salsichas são injetadas com ainda mais sal para conservação e sabor. Para quem tem mais de 60 anos, controlar a tensão arterial é fundamental. E o excesso de sódio é o inimigo número 1 do nosso coração. Obriga o corpo a reter água para diluir o sal, o que aumenta o volume de sangue nas veias e artérias, forçando o coração a trabalhar mais. Lembra-se daquela sensação de sede intensa depois de as comer? É o seu corpo a pedir desesperadamente água para tentar equilibrar os níveis de sódio. Além do sal, estas salsichas são feitas com carnes processadas de baixa qualidade e estão cheias de conservantes, como os nitritos, que estudos têm associado a vários problemas de saúde a longo prazo. Em vez de nutrição, está a consumir um coquetel de sal, gordura de má qualidade e químicos. Agora vamos virar a moeda e olhar para uma lata que devia estar sempre na sua despensa. Falo das sardinhas ou da cavala em azeite. Aqui em Portugal temos a sorte de ter acesso a conservas de peixe de excelente qualidade. E esta é uma herança que devemos aproveitar. As sardinhas enlatadas são um verdadeiro superalimento para a nossa idade. São incrivelmente ricas em ácidos gordos ômega 3, essenciais para a saúde do cérebro. O ômega 3 ajuda a manter a memória afiada, a proteger contra o declínio cognitivo e tem um poderoso efeito anti-inflamatório, o que pode aliviar as dores nas articulações causadas pela artrite. Além disso, como comemos as espinhas pequeninas e macias, as sardinhas são uma fonte fantástica de cálcio e vitamina D, a dupla perfeita para manter os nossos ossos fortes e prevenir a osteoporose. O truque é escolher sempre as versões em azeite, e não em óleo vegetal ou em salmoura. O azeite virgem extra
Adiciona ainda mais gorduras saudáveis e antioxidantes. Uma simples tosta de pão alentejano com sardinhas esmagadas e um fio de azeite por cima não é só uma refeição deliciosa e rápida, é um verdadeiro elixir para a sua saúde. Passemos agora para o segundo item da nossa lista de alimentos a evitar: as sopas cremosas enlatadas. Falo daquelas sopas de cogumelos de marisco ou de espargos, que prometem conforto numa lata. A realidade, no entanto, é bem menos reconfortante. Tal como as salsichas, estas sopas são uma bomba de sódio. Uma única porção pode conter mais de metade da dose diária recomendada de sal. São engrossadas com amidos modificados e farinhas refinadas que não oferecem qualquer valor nutricional. E o seu sabor vem de aromas artificiais e intensificadores de sabor, como o glutamato monossódico. O conteúdo de vegetais ou marisco real é muitas vezes mínimo. Parecem uma opção saudável, afinal é sopa, mas estão a trabalhar ativamente contra a sua saúde cardiovascular e a contribuir para o inchaço e a retenção de líquidos. Lembro-me de um amigo que se queixava constantemente de ter os tornozelos inchados. O médico fez-lhe várias perguntas sobre a sua dieta e descobriram que ele comia uma sopa cremosa enlatada ao almoço quase todos os dias. Assim que parou, o inchaço diminuiu drasticamente. Em contrapartida, há uma lata que é a base da nossa cozinha mediterrânea e que é uma aliada incrível: o tomate enlatado, seja ele inteiro em pedaços ou em polpa. Muitas pessoas ficam surpreendidas ao saber que, neste caso, o processo de enlatamento torna o tomate ainda mais saudável. O calor usado no processo aumenta a biodisponibilidade do licopeno, um antioxidante poderosíssimo que dá ao tomate a sua cor vermelha. O licopeno é fantástico para a saúde da próstata nos homens. Protege a pele contra os danos do sol e é um grande defensor da saúde do nosso coração. Ao comprar, o único cuidado a ter é procurar as versões sem adição de sal ou com baixo teor de sódio. O tomate enlatado é a base perfeita para fazer os seus próprios molhos, sopas e guisados. Desta forma, controla a quantidade de sal e azeite e aproveita todos os benefícios nutricionais deste fruto maravilhoso. Agora que já vimos como uma simples troca de uma sopa cremosa por uma lata de tomate pode fazer uma enorme diferença, vamos analisar outro item muito comum nas nossas despensas. Este é especialmente traiçoeiro porque se mascara de alimento saudável: as frutas em calda. Pêssegos, ananás, peras em calda pesada são uma armadilha de açúcar. A fruta em si é saudável, claro, mas ao ser mergulhada naquele xarope denso e doce, transforma-se numa bomba de açúcar refinado. Comer esta fruta provoca um pico rápido nos níveis de açúcar no sangue, o que é particularmente perigoso para quem tem pré-diabetes ou diabetes, condições muito comuns após os 60 anos. Estes picos de glicose são seguidos por quedas abruptas, que nos deixam cansados, com fome e com vontade de comer mais doces, criando um ciclo vicioso. Além disso, o consumo excessivo de açúcar contribui para o aumento de peso, especialmente na zona abdominal, e alimenta a inflamação crônica no corpo, que está na raiz de muitas doenças relacionadas com a idade, desde as dores articulares a problemas cardíacos. É o equivalente a pegar num alimento nutritivo e transformá-lo numa sobremesa cheia de calorias vazias. Não comeria uma taça de açúcar ao pequeno almoço, pois não? Mas é essencialmente isso que está a fazer quando come fruta em calda pesada. A alternativa saudável e infinitamente superior são as leguminosas enlatadas. Falo do grão de bico, de todos os tipos de feijão, branco encarnado, frade, e das lentilhas. Estas latas são verdadeiros tesouros nutricionais. São uma fonte incrível de fibra,
que é absolutamente essencial para a saúde digestiva, especialmente à medida que envelhecemos. A fibra ajuda a regular o trânsito intestinal, prevenindo a obstipação, um problema que afeta tantas pessoas na nossa faixa etária. Além disso, a fibra alimenta as bactérias boas do nosso intestino, o que fortalece o nosso sistema imunitário. As leguminosas são também ricas em proteína de origem vegetal, que ajuda a manter a massa muscular, algo que tendemos a perder com a idade. E ao contrário da fruta em calda, ajudam a estabilizar os níveis de açúcar no sangue, fornecendo energia de forma lenta e constante. O truque mais importante ao usar leguminosas enlatadas é passá-las muito bem por água corrente antes de as consumir. Use um escorredor e lave-as bem. Este simples passo pode remover até 40% do sódio presente no líquido da conserva. Depois, pode adicioná-las a saladas, fazer uma sopa nutritiva ou até mesmo um hummus caseiro com o grão de bico. É uma forma extremamente econômica e prática de enriquecer as suas refeições com nutrientes de alta qualidade. Agora vamos falar sobre outra categoria a evitar: as refeições prontas enlatadas. Pense na feijoada enlatada no rancho ou no chile com carne. São o epítome da armadilha da conveniência. Prometem uma refeição completa e saborosa em minutos, mas o preço que a sua saúde paga é muito alto. Tal como os outros vilões da nossa lista, estão carregadas de sódio. Mas o problema vai mais além. Contém gorduras de má qualidade, muitas vezes gorduras saturadas e trans, que são péssimas para o colesterol e para a saúde do coração. A lista de ingredientes é frequentemente um desfile de nomes que mal conseguimos pronunciar: conservantes, corantes, intensificadores de sabor. O valor nutricional da carne e dos vegetais que possam conter é mínimo, pois foram submetidos a processos de cozedura e esterilização a altíssimas temperaturas, que destroem muitas das vitaminas e minerais. Pense no processo de fazer um guisado em casa. Você escolhe os ingredientes frescos, controla a quantidade de sal, usa um bom azeite. A versão enlatada é uma imitação pálida, desenhada para durar anos numa prateleira, não para nutrir o seu corpo. Em vez disso, que tal experimentar uma opção surpreendente e incrivelmente saudável? Falo do puré de abóbora ou de batata doce enlatado. Embora não seja tão tradicional em Portugal como outras conservas, já se encontra em muitos supermercados e é uma escolha fantástica. O importante é verificar o rótulo e garantir que o único ingrediente é abóbora ou batata doce, sem adição de açúcar, sal ou outros aditivos. Este puré é uma potência nutricional. É extremamente rico em beta-caroteno, que o nosso corpo converte em vitamina A, um nutriente vital para a saúde da nossa visão, especialmente para prevenir problemas como a degeneração macular e para manter o nosso sistema imunitário forte. É também uma excelente fonte de fibra e potássio, que ajuda a regular a tensão arterial. Como pode usá-lo? É muito versátil. Pode adicionar uma colher às suas papas de aveia de manhã para um toque de doçura natural. Usar para engrossar sopas e guisados, dando-lhes uma textura cremosa sem precisar de natas. Ou até mesmo misturar com iogurte grego para um lanche nutritivo. Chegamos ao nosso último par de alimentos, e é aqui que reside a surpresa que lhe prometi. O pior alimento desta dupla é algo que muitas pessoas consideram uma escolha saudável, enquanto o melhor é um herói humilde que muitas vezes deixamos na prateleira. Vamos começar pelo vilão disfarçado: o atum enlatado em óleo vegetal ou em água com sal. Espere um pouco. O atum não é saudável? Sim, o atum em si é uma boa fonte de proteína, mas a forma como é enlatado faz toda a diferença. O atum conservado em óleos vegetais, como o de girassol ou soja,
É rico em ácidos gordos ômega 6. Embora precisemos de ômega 6, a nossa dieta moderna já nos fornece em excesso. Um desequilíbrio com muito ômega 6 e pouco ômega 3 promove a inflamação no corpo, o que pode agravar dores articulares e outros problemas inflamatórios. Essencialmente, anula os benefícios que procura ao comer peixe. Por outro lado, o atum em água com sal ou em salmoura é simplesmente mais uma forma de adicionar uma quantidade desnecessária de sódio à sua dieta. Há também a questão do mercúrio, que tende a acumular-se em peixes predadores grandes como o atum, pelo que não deve ser consumido todos os dias. A escolha correta seria atum em azeite virgem extra, ou melhor ainda, ao natural, em água sem adição de sal. Mas a minha sugestão, o verdadeiro campeão dos peixes enlatados, é o salmão. Sim, o salmão enlatado. Esta é a grande surpresa para muitas pessoas. O salmão enlatado é, na sua maioria, salmão selvagem, ao contrário de grande parte do salmão fresco que encontramos, que é de aquacultura. O salmão selvagem tem uma concentração muito mais elevada de ácidos gordos ômega 3, aqueles que protegem o nosso cérebro, o nosso coração e combatem a inflamação. É um dos alimentos mais potentes que pode consumir para manter a sua mente ágil e as suas artérias limpas. Tal como as sardinhas, o salmão enlatado vem com pequenas espinhas comestíveis que são uma fonte incrível de cálcio biodisponível. Além disso, por ser um peixe mais pequeno na cadeia alimentar do que o atum, tende a ter níveis mais baixos de mercúrio. É sem dúvida uma troca inteligente. Pode usá-lo exatamente como usaria o atum. Para fazer uma pasta para sanduíches, talvez usando iogurte grego em vez de maionese para uma opção mais leve, desfiado por cima de uma salada, ou para fazer uns deliciosos pastéis de salmão. É uma pequena mudança com benefícios gigantescos para a sua saúde. Como vimos, o corredor dos enlatados não precisa de ser um campo minado. Trata-se de fazer escolhas conscientes. Trata-se de deixar para trás as frutas açucaradas, as sopas salgadas e as carnes processadas, e encher o seu cesto com aliados poderosos como as sardinhas, o tomate, as leguminosas, a abóbora e, especialmente, esse maravilhoso salmão enlatado. Imagine como se sentiria melhor ao fazer estas pequenas trocas. Menos inchaço por causa do excesso de sal, mais energia estável ao longo do dia graças à fibra e à proteína, e uma mente mais clara e focada devido aos ômega 3. Lembre-se, nunca é tarde demais para tomar as rédeas da sua saúde. Cada refeição é uma oportunidade para nutrir o seu corpo. Não precisa de fazer mudanças drásticas de um dia para o outro. Talvez, na próxima vez que for às compras, troque apenas uma coisa. Troque as salsichas enlatadas por uma lata de sardinhas. Esse pequeno passo é uma vitória enorme para o seu bem-estar. Você merece sentir-se forte, vibrante e cheio de vida em qualquer idade. Agora, adoraria saber a sua opinião. Qual é o seu alimento enlatado de eleição? Há algum nesta lista que o tenha surpreendido? Partilhe as suas ideias e experiências nos comentários abaixo. A sua história pode inspirar outra pessoa na nossa comunidade. Se achou esta conversa útil, por favor, demonstre o seu apreço clicando no botão Gosto. Ajuda imenso o nosso canal a chegar a mais pessoas que possam precisar de ouvir esta mensagem. E se ainda não o fez, subscreva o canal e ative o sininho das notificações para não perder o nosso próximo vídeo com mais dicas práticas para viver a sua melhor vida depois dos 60. Muito obrigado por ter passado este tempo comigo hoje. Lembre-se de ser gentil consigo mesmo, de nutrir o seu corpo e de viver cada dia em pleno. A sua saúde é o seu bem mais precioso. Cuide bem de si. Até a próxima.